Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a gente fazer mais uma entrevista importante sobre um tema que está sendo da hora aqui no estado, que é esse evento Grito do Agro, que está sendo realizado com a frente do agronegócio. E nós vamos entender mais o que está acontecendo com esse movimento, né? Tem muita conversa aqui, conversa ali, então a gente vai falar com quem está à frente para a gente entender melhor. E estou recebendo aqui, então, hoje para falar com a gente o Wagner Milhome, que é o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Sudeste do Tocantins, o consultor Adrian da Silva, e também recebendo o diretor executivo da Federação das Associações e Entidades Rurais, a FAERTO, né? Que é o Odilon Andrade Filho. Wagner, vou começar com você. Eu estou acompanhando desde o ano passado, na verdade, foram uns 2 anos que eu acompanho mais uma organização melhor do agronegócio para discutir as pautas importantes para vocês. Quer dizer, vamos começar lá atrás. Como que começa essa movimentação? Vocês começam a enxergar a necessidade de fazer um trabalho conjunto para discutir uma pauta comum. Muito obrigado. Boa tarde, Kleber. Obrigado aí por esse espaço, poder falar mais uma vez. É o seguinte, nós demandamos o governo por várias vezes com relação à melhoria no atendimento na questão ambiental do Estado. Nós estou muito demandado em função até mesmo da ampliação da nossa agricultura no Estado do Tocantins. Você sabe que é um estado essencialmente pecuarista, né? E agora as áreas que estão migrando da pecuária para a agricultura, elas requerem, logicamente, licenciamento, realmente uma política ambiental diferente do que está aí. Aí a gente passamos depois de multas pesadas quanto aos agricultores, embargos, de uma forma geral, em todo o estado, e pecuarista também sofrendo, nós procuramos as entidades pares nossas, né, as outras, para a gente atuar junto. Criamos a frente de entidades, com várias organizações, passa de 20, né, do estado inteiro, e hoje nós temos, sim, uma proposta muito bem elaborada, uma pauta e uma coordenação aí técnica do Adrian Silva, a própria Universidade Federal também participando, no sentido de fazer com que o governo ele melhore seus atendimentos, no sentido em termos da celeridade que é necessária das análises, eventuais ajustes, adequações também que tem que fazer em alguma propriedade, que a gente faça em conjunto, e com isso evita esse desgaste à imagem do nosso produtor, à imagem da nossa agricultura, do nosso pecuarista, que é totalmente desnecessário. Nós temos potencial para 8, 9 milhões de hectares da agricultura, então estamos chegando nos 2 milhões apenas ainda. Então precisa sentar produtor e governo, através das representações todas, para que a gente tenha uma política ambiental aqui no Estado que dê base com a política agrícola e até mesmo para a reestruturação do plano de desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Tocantins. Essa é a proposta de todos nós. Dentro desse contexto, nós enfrentamos a situação de Fundo Estadual de Transporte, que foi criado lá numa lei em 2023, no encerramento do ano, sem discutir antes com a gente. Nós reagimos a isso, juntamente com a própria ProSoja também, a Proeste atuando, a Federação das Indústrias atuando, e tivemos que recorrer à justiça para suspender essa cobrança por falta realmente de uma transparência maior sobre a necessidade real que o Estado possa ter para mais recursos para a infraestrutura. Nós temos nossos polos hoje de agricultura, a exemplo da Lagoa da Confusão, Formosa região, polo de agricultura irrigada do sudoeste do Tocantins, com reconhecimento pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através de uma portaria publicada agora no mês de agosto. E é uma evolução muito grande, porque há décadas e décadas que o governo do Estado, o Estado do Tocantins, promete uma infraestrutura hídrica que não foi entregue para a nossa agricultura. Então, hoje não, hoje nós temos condições de atuar, produtor, governo do Estado, governo federal, para que toda a infraestrutura possa ser disponibilizada, possa ser construída, para que a gente aproveite todo o potencial que nós temos para uma agricultura irrigada, a exemplo que já tem lá. Temos 150 mil hectares hoje, podemos chegar até 500, 600 mil. Mas, para isso, Cleber, precisamos das políticas certas, das ações certas, no sentido de que
efetivamente a gente possa fazer com que a economia do Tocantins cresça ainda mais no processo de integração do pequeno e médio produtor, da agricultura familiar, do grande produtor, criar um processo mais de inclusão da nossa sociedade nas oportunidades que o agronegócio oferece. Você sabe que nós temos um agronegócio de exportação, mas temos também uma agricultura de subsistência voltada para o mercado interno. E nesse sentido, que a integração da agricultura familiar com a agricultura de exportação, ela é fundamental. E nós vamos dar um exemplo agora no nosso polo de agricultura irrigada, tá? Nesse processo de integração total. Então, a partir daí, como a gente não estava conseguindo sensibilizar o governo há mais tempo para cumprir realmente o que a gente vinha propondo, foram várias reuniões com secretários no ano passado, encaminhamos uma proposta de fazer um grupo de trabalho misto, com indicação de técnicos por nós, pela UFT, pelas entidades nossas, pela UFT também, para juntar-se aos técnicos de governo e a gente resolver sobre a questão do CAR, que nunca é analisado, agora que parece que está se mexendo, resolver sobre o plano de manejo de APA, resolver sobre o processo de reestruturação do órgão, situações que se repetem há anos e anos, em termos dos atrasos, da falta de um atendimento por uma equipe técnica mais qualificada dentro dos órgãos ambientais, por sistemas a serem desenvolvidos, contratados, para que dê celeridade às análises. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse que chegar a esse ponto de chamar aqui para Palma, marcar realmente um evento para o dia 20 de fevereiro, os produtores do estado inteiro, para vir para um diálogo, para uma conversa propositiva com base na pauta que nós já apresentamos. Então, dia 20 de fevereiro, a mobilização é de estado inteiro, e nós vamos, com certeza, contar com mais de 1.000 produtores aqui no Espaço Cultural em Palmas. Adriano, e a questão aí entra a pauta, né? Quer dizer, quais são os principais temas que o agronegócio está colocando à mesa para que seja debatido por Estado, produtores e a sociedade em geral? Ô Kleber, essa pauta ela foi construída com todas as entidades, né, cada um com suas dores específicas, mas tem algumas questões que afetam o setor como um todo. Então, essa pauta vai desde a questão ambiental, o Wagner falou algumas informações, por exemplo, nós temos a lei do CAR desde 2014, o Estado não conseguiu analisar até hoje 3, 4% dos CARs, né? Nós temos algumas APAs que estão produtores agora sendo prejudicados pela falta do plano de manejo, por quê? É uma reação em cadeia. Os bancos hoje, para se certificar da regularidade ambiental, dos financiamentos, que eles têm os compromissos deles, eles estão exigindo essa regularidade. E o Estado não consegue dar vazão, não veio dando vazão todos esses anos e chegou num ponto que alguns empreendimentos em APAs e alguns empreendimentos que dependem da análise do CAR estão correndo risco de serem paralisados. Então, assim, tem as ações emergenciais, são essas que estão ameaçando paralisar o negócio. Tem outras ações urgentes. A gente precisa, por exemplo, de uma modernização da legislação do Estado, que até hoje o licenciamento ambiental é regido por uma lei de 2005. Né? Nós estamos aí completando 20 anos, e nesses 20 anos, você é um dos pioneiros do Estado, você sabe que o Estado mudou demais em termos de agronegócio, de atratividade de produtores. Então não adianta trazer os produtores e depois não criar um ambiente favorável para eles produzirem. Né? Então essas 17 pautas, elas foram levantadas. Algumas a gente consegue colaborar de forma muito incisiva. A gente que é da área de consultoria ambiental, né? Eu cheguei em 96 aí no Estado, então eu acompanhei o crescimento do Estado desde o 6º ano de criação. A gente tem uma experiência e um conhecimento que pode ser colocado à disposição do governo para construir a 4 mãos essas soluções. Soluções, às vezes, simples, mas que as pessoas que estão na consultoria ambiental e que sofrem a dificuldade, né, com os sistemas que não funcionam direito, com regras que já não estão mais aderentes à realidade do Estado, a gente precisa modernizar isso. E essas pautas é uma forma de estabelecer uma linha de organização, né, uma guia para que esses problemas que estão ameaçando travar o agro, eles possam ser tratados. Né? Nós sabemos que, por exemplo, o Estado tem alguns fundos que podem ser voltados para a produção de estudos e de melhoria das condições
de algumas regiões em termos de conservação de biodiversidade, tudo. Nós temos um fundo de recursos hídricos que praticamente não tem aplicação prática. Nós temos um fundo de meio ambiente. Então, assim, a gente pode, em conjunto, escolher projetos para o governo aplicar esses recursos para beneficiar o setor. Porque, assim, não se engane, viu, Kleber? O setor, tem sofrido muitos ataques e narrativas, mas o fato é que o grande motor do Estado, para não falar do Brasil, é o agro, né? O agro é que multiplica as oportunidades. Então, às vezes a gente escuta falar assim, o agro paga pouco imposto porque exporta e tal. Mas veja bem, nós temos um sistema tributário no Brasil que ele é em cascata. Então, assim, o agro paga 7%, por exemplo, sobre a produção do arroz de ICMS. O produtor paga sobre o gado, né? Mas o produtor paga 21% de ICMS na energia elétrica, que ele toca as bombas para irrigar. Ele paga o ICMS sobre o diesel, que ele é um grande consumidor de diesel. Ele paga o ISS sobre os serviços que ele contrata de concessionárias, os veículos, as máquinas. Ou seja, é um motor que irriga e que gera recurso e emprego para a economia. Então, assim, é, é uma iniciativa que nunca se viu no Estado, né? Eu posso falar, eu cheguei bem no começo, de união do setor, não para contestar ou para qualquer coisa que seja, mas é um movimento de que para chamar a atenção que se alguma coisa não for feita, muitos empreendedores vão acabar indo embora e aquele esforço de atrair gente para desenvolver o Estado vai ser perdido, né? E quando os negócios param, para o emprego, para a geração de renda, para serviços e para arrecadação também, tá? Então, assim, esses 17 itens servem como um norteador do trabalho que a gente quer fazer em conjunto com o governo, oferecendo a nossa experiência, a nossa capacidade técnica, para que a gente consiga destravar esses 17 itens que estão hoje ameaçando a continuidade e a segurança jurídica do agronegócio no Estado. Certo. Ô, Wagner, agora três entidades que deixaram o movimento, o evento, eles saíram com notas dizendo que estão muito satisfeitos com o diálogo que está sendo aberto pelo governo. Eles falam de forma muito positiva do andamento dessa aproximação, dessa afinidade, e que vê, então, de certa forma, obviamente, como desnecessário esse tipo de evento. Primeiro, como que você vê isso, essa fala deles de aproximação, de diálogo, de afinidade, e também esse claro movimento de esvaziar o grito que está ocorrendo agora, inclusive foi admitido em off por um secretário para mim sobre essa questão. Como que você vê esses dois pontos? Veja bem, Cleber. Primeiro, nós estamos trabalhando diretamente a informação com o produtor que está lá na ponta, tá? Seja associado de entidade A, B ou C. A receptividade da ideia do evento, do grito, é excelente, tanto é que está confirmado. Não se fala em termos de não acontecer o grito do agro, dada realmente a realidade lá no campo. A interpretação que é dada por uma diretoria de uma entidade ou outra, um presidente, uma presidência, isso aí diz respeito a cada um. Eu acho perigoso essa opção que tomaram, no sentido de dizer que não tem necessidade, que não apoia mais o movimento. Eu acho até que a tendência de refluir dessa decisão ela existe, em função do quadro caótico que se encontra, um IBAMA que disse que está intervindo nas nossas propriedades porque o Naturatis não atende a delegação que é lhe dada pelo órgão federal, né, que é do licenciamento, que é da fiscalização. Isso é ouvido do próprio superintendente do IBAMA aqui no Tocantins, Leandro Bilhome. Então, veja bem, são situações que está clara a necessidade desse diálogo, como bem falou o Adria, dessa construção de um ambiente melhor entre produtor e governo, para que a gente juntos possamos definitivamente ter uma condição de desenvolver todo o potencial do Estado do Tocantins. Então, essa interpretação que está sendo dada por essa minoria, vamos dizer assim, de entidades, que a gente respeita, inclusive, muito, temos vários trabalhos desenvolvidos em conjunto, mas eu penso que, repito, é bem possível que eles vão compreender o anseio das bases, dos associados, filiados às suas entidades, que é efetivamente de que ter um atendimento mais célere, um atendimento com melhor qualidade, e eu vejo já o governo acenando para isso.
Ele está acenando para atender o grito. Ora, se está acenando para atender o grito, antes de dar o grito, que é no dia 20, o grito da proposta, o grito da pacificação, o grito do entendimento, certo? Entre produtor e governo, através de suas entidades e organizações em geral, é altamente positivo trazer o produtor para ouvir de nossas autoridades políticas, administrativas, aquilo que já estão fazendo depois de terem feito a leitura e dado a interpretação da pauta encaminhada de uma proposta de uma política ambiental para o Estado. Então, por que não comparecer para receber 1.000, 1.500 produtores e pessoal da cadeia do agro? Por que não contribuir? Por que dizer que não precisa mais? Você sabe bem, Kleber, ou você realmente trabalha, você, enquanto gestor público, em sintonia firme com o que o setor privado oferece, porque quem mais conhece da realidade do campo é quem está lá na produção. Os gabinetes conhecem menos. Então, nós estamos juntando o conhecimento prático de campo, né, com o conhecimento dos gabinetes, para que a gente tenha uma unidade, vamos dizer assim, em termos da definição das ações estruturantes para o desenvolvimento maior ainda do Estado do Tocantins. Comemora-se desenvolvimento, PIB que aumenta, o agronegócio é um dos que mais cresce no país. Só que você tem que estar sabendo que quando você parte praticamente do zero, qualquer crescimento são patamares elevadíssimos. Sim. Então, o Tocantins está muito aquém do que pode desenvolver em termos da sua agricultura. E exatamente por isso, porque os órgãos de Estado não estão ainda em termos de infraestrutura, política creditícia, certo? E, principalmente, os atendimentos administrativos em geral. Precisa melhorar nesse aspecto. Destinação do recurso dos fundos para estudos que diga melhor, que transpareça melhor sobre nossas práticas sustentáveis, para que o produtor não possa continuar sendo atingido na sua imagem, do seu trabalho, da forma que vem sendo, por segmentos no próprio meio urbano que não conhece a realidade lá. Isso é papel de produtor e governo esclarecer bem, através de estudos mesmo, com universidades, com grandes escritórios também, assinando laudos e apresentando a regularidade do nosso sistema de produção. Então, dia 20 de janeiro, nós vamos estar reunindo acima de 1.000 produtores, com o pessoal da cadeia do agro. Nós estamos em escritórios em geral, o agro, chamado agroserviço, as agroindústrias. Nós vamos, com certeza, até lá, contar com essas entidades que saíram, que soltaram algumas notas, repito, foram infelizes com relação a essa interpretação, mas nós estamos aqui todo dia buscando que eles venham retroceder nessa ideia de não mais apoiar o evento, porque o associado dele virá, o associado dele está com o grito do agro. Entendi. Eles estão ouvindo isso todos os dias, certamente. Certo. Ô, Adriano, como que... Eu queria colocar, Pois até não. complementando o que o Wagner falou muito bem, as entidades que deixaram o evento, elas continuam na FEATO, tá? Todos lá, nós estamos no grupo, elas estão junto com a FEATO, elas simplesmente estão questionando a necessidade do evento, mas o evento é uma oportunidade da gente telar esse pacto entre os produtores que virão, ouvir da boca da gente quais são as linhas de trabalho e ouvir do governo o que o governo está fazendo, porque o Wagner colocou muito bem. O governo vem sinalizando o atendimento das pautas, em algumas pautas até caminharam bastante razoável, não deu tempo ainda dos resultados, mas a sinalização é muito positiva. Então, o evento ele vai acabar sendo uma oportunidade do governo prestar conta do que está fazendo, do que pretende fazer e selar esse pacto com os produtores, que é o que a gente precisa de um compromisso de olho no olho, porque esses compromissos de gabinete, eles são muito frágeis e causam uma insegurança nos produtores. Então, o evento vai ser essa oportunidade única de selar esse pacto pelo agro do Estado. Certo. Adriano, me diga uma coisa, e como que vai ser a dinâmica lá? Como que vai funcionar? Eu vi que parece que vai ter palestra, vai ter oficina. Eu não sei se é o Wagner, você pode falar sobre isso? Eu posso te falar, hoje nós estamos planejando, devemos fechar essa semana. A ideia é trazer uma palestra de renome nacional. Nós estamos aí pensando no doutor Evaristo, que era, né, presidente da Embrapa, e mais uma outra palestrante da área ambiental e de conservação. E a gente pretende fazer pequenas palestras aglomerando, né, juntando várias pautas que estão relacionadas
Inclusive, a nossa ideia é convidar alguns integrantes para explicarem um pouco para a gente a respeito, especialmente em relação ao Naturatins. Um dos potenciais convidados que a gente está debatendo é o presidente do Naturatins, que é um engenheiro ambiental pela primeira vez, né, e que está com muito boa vontade de atender-nos. Então, assim, pequenas palestras de 40, 45 minutos, depois uma mesa de debates para discutir o tema, responder algumas perguntas do público e ter especialistas debatendo com quem apresentou a pequena palestra sobre o assunto. E essa dinâmica se repetir por 3 vezes ou 4 vezes, mais essa palestra de renome nacional, e no final um pronunciamento dos resultados do encontro. Provavelmente a nossa intenção é que o governo se pronuncie no final do evento, para que a gente cele esse pacto pelo desenvolvimento do Estado, pelo desenvolvimento do agro e pelo atendimento dessas pautas que estão ameaçando paralisar o setor aí no Estado. Então, essa é a dinâmica. A gente não pretende abrir pronunciamento para nenhum tipo de político, né? Porque não é um evento político, como o Wagner falou várias vezes. Acho que esse assunto já está pacificado, que não é evento político, então não vai ter manifestação de política nesse evento, é a nossa intenção, a não ser as pessoas que estão no Poder Executivo, que aí eu acho que não é uma questão partidária. Quem está no governo é governo, e como autoridade e representante, né, de todo o Estado, tem o direito de se pronunciar lá e de mostrar o que está fazendo para o setor. Então, eu acho que é uma oportunidade única, né, de uma reunião que pela primeira vez, o agro se encontra unido em torno das pautas comuns para o Estado todo, e que só tem benefício tanto para o governo quanto para os produtores, que essas pautas caminhem para serem construídas e resolvidas a 4 mãos. Tá? E complementando, Kleber, Pois não. bem colocado pelo Adria também, nós abrimos, sim, estamos oficiando gabinetes de senadores, de até governadores também, para que o evento é aberto, para que eles possam ouvir o que o produtor tocantinense propõe para desenvolvermos todo esse potencial nosso aqui no Estado. De forma alguma, tem um caráter da crítica destrutiva, caráter de ir contra, efetivamente, nossos representantes políticos, daqui do Tocantins e de fora também. Mas não vão ter voz em termos assim, acima do que o produtor mesmo. O produtor que está mais preparado, que está vivendo a dificuldade, através da sua entidade, ou até mesmo da pessoa que saiba esclarecer bem no dia, ele vai ter voz no dia. Isso é importante, para que essas autoridades nossas escutem realmente quem está com a dor, sofrendo a dor desses embargos, de uma política ambiental errônea, com uma carga ideológica muito grande, todo mundo sabe disso, tem interesses outros nesse contexto. Hoje, o ambiental, ao invés de se promover soluções, está mais atrás dos dinheiro, do recurso, da destinação de recursos que está globalmente a essa bandeira, enquanto nós temos uma situação de que os temas que têm que dominar as discussões globais sobre a questão desses encontros, como o COP, que agora vai ter a COP 30, né, aqui no Brasil, em Belém, tem que ser o meio ambiente e a segurança alimentar, e não apenas meio ambiente, tá? Porque a fome no mundo é uma realidade, no Brasil também. Tem segmentos aí que precisam realmente de vamos dizer assim, de uma oferta, de um abastecimento bem melhor do que tem. Tá? Então, nesse sentido é que nós estamos trabalhando para que, como facilitador, nossas entidades, de que na promoção da melhor política de desenvolvimento do Estado, que necessariamente passa primeiro pelo principal negócio, que é a produção agrícola e pecuária, tenha o próprio produtor, quem está lá na ponta, opinando e trabalhando junto, a tomada de decisão sobre para onde vai os rumos de desenvolvimento do nosso setor produtivo aqui no Tocantins. Tá certo. E agora, mais assim, existe uma insatisfação com o governo em relação a alguns temas que você colocou, andamento, Naturatins, etc. Mas não é um ato contra o governo, né? Como que você explica isso? E como que você vê que muitas conversas, pelo que eu estou vendo, chega lá no Palácio de que há um movimento contra o governo e não a favor do agronegócio? Quer dizer,
Como que você tem respondido a essas questões? Tem setores dentro do governo, como tem setores também dentro do nosso movimento, que foi dando outra interpretação, né, para o grito do agro. Esses setores, eles estão, com certeza, sendo provocados por nós, pelo produtor rural, pelas correntes positivas dentro do governo, que já entenderam que não é um movimento de confronto, no sentido de quê? De convencê-los a vir participar dessa construção, tá? Porque essa conversa de que é um movimento voltado, apelativo, voltado para promover situações de desgaste ao governo, isso não existe, nunca existiu. Agora, todos nós, você acha que um estado igual o Paraná desenvolveu foi só com o setor público atuando em termos dos planos de desenvolvimento? De forma alguma. O setor privado ali, propositivo, andando junto com o setor público, os representantes do setor público. Assim é Santa Catarina. Está Mato Grosso agora nessa linha também. Tá? É dessa forma que se desenvolve. Hoje o quadro é caótico. Você vê, assentamentos estão abandonados, tá? Comunidades indígenas também. Para você ter uma ideia, na minha região, nós fornecemos, Kleber, alimento, né, básico, como arroz, feijão, para os indígenas, por exemplo. Nossos produtores fazem isso. Então, veja bem, é discutir realmente que todo o potencial que o Tocantins oferece para produção, seja agricultura familiar, seja agricultura e pecuária de exportação, que a gente juntos, governo e nós, e demais organizações, possamos atuar juntos no sentido de adotarmos, né, de praticarmos as ações e as políticas corretas voltadas para efetivamente aproveitar todo o potencial. É muito trabalho. O governo não dá conta só, Kleber, não dá conta. É isso que nós estamos querendo dizer, nós estamos colocando à disposição, discutir realmente essa agenda com ele e trabalhar junto com o governo. Certo. É exatamente isso, Kleber, porque veja bem, a insatisfação não é com o governo, a insatisfação dos produtores é com a situação que aí está, a situação de dificultar a produção. Ninguém está querendo colocar isso na conta desse governo, porque, como eu te disse, tem problemas aí que estão sendo gestados há 10 anos, 12 anos, né? Mais do que isso, às vezes. Então, assim, o que a gente está fazendo é um meia-culpa de assumir a nossa omissão de participar mais ativamente da solução dos problemas, e a gente quer reparar isso e quer caminhar junto com esse governo, porque a gente pode ajudar nas soluções, porque nós somos conhecedores das dificuldades, entende? Então, assim, não é uma insatisfação com o governo, é uma insatisfação com a situação que hoje o setor se encontra e que a gente pode colaborar com esse governo para sair da situação. É um convite para caminharmos todos juntos e buscarmos as soluções fundamentais para destravar o agronegócio no Estado. Certo. Agora estamos aí também com o Odilon, né? Vou falar agora com o Odilon Andrade Filho, ele é diretor executivo da Federação das Associações e Entidades Rurais do Tocantins, a FAERTO. Odilon, aí entra então, no seu caso, a agricultura familiar. Como que você tem visto esse movimento e como ele é importante para o seu setor em que você atua? Kleber, primeiramente eu vejo como uma junção de forças, né? A gente tem, você sabe disso, grande parte da sociedade tocantinense brasileira sabe, que existe um movimento, uma dicotomia entre a agricultura familiar e a agricultura patronal. Quer dizer, um senta na mesa, outro senta na outra. Aqui no Tocantins, a gente está tentando diminuir esse ato em relação a isso. Quando a gente procura a FIET para conversar, procura o pessoal da ProSoja, por quê? Porque nós estamos no mesmo barco e o bico da canoa está furado. Então não tem como a gente falar assim, não, o problema é de vocês, não, o problema é nosso. Nós temos uma demanda, para você ter ideia, o Tocantins tem em média aí 450 assentamentos do INCRA, que demandam para o Naturatins. Nós temos um problema de regularização fundiária que estamos passo de tartaruga sem vontade, mas estamos indo, tentando regularizar. O Tocantins, por exemplo, hoje tem expedido 7.500 títulos aproximadamente da agricultura familiar, num total de 23 mil famílias, só pelo Plano Nacional de Reforma Agrária. Mas quando você parte para a regularização ambiental, a gente morre na situação do Naturatins. Por quê? Porque você não consegue demandar absolutamente licenciamento ambiental.
acredito que os agricultores de grandes áreas também têm esse mesmo problema. É por isso que nós estamos juntos aí para tentar resolver isso, colaborar com esse governo e com os futuros governos que virão. É uma pauta nossa, enquanto terceiro setor, esse problema. É uma demanda represada. Nós já tivemos várias audiências com o próprio Ministério Público Federal, que a gente coloca, olha, como é que fica a situação ambiental? Em 2018, nós tivemos audiência pública, numa comunidade específica, para tratar disso, e percebeu-se que a inércia do Naturatis é muito grande em relação a resolver este fato. Quer dizer, nem multar o pessoal, nem dar educação ambiental, o Naturatis consegue. Não me pergunte se falta recurso, se falta. Eu acredito que falta recurso, não sei. Falta servidor, não sei. Não sei se é uma política dos governos, e aí parece que é, porque você vai concordar comigo que a prática ela é o critério da verdade. Assim dizia Antônio Gramsci, o nosso italiano falou: a prática é o critério da verdade. Então, eu não posso ter uma distância muito grande entre o meu discurso e a prática, mas na prática nós estamos sofrendo, principalmente nesse momento, Cléber. Vamos ter dificuldade de trazer produtores, por quê? Porque nós temos as estradas literalmente detonadas nesse momento. A região sudoeste do estado, do qual nosso assentamento é oriundo, que é o assentamento do Oroti, nós estamos lá com uma situação de intrafegabilidade completa. Não sai nem entra. É uma região riquíssima, você vê, um assentamento que tem 50 mil cabeças de gado. Estamos lá com dificuldade. Agora, com a saída do gado da ilha, a situação fica mais complicada ainda. Então, assim, a gente percebe que o governo do Estado, não vai citar nomes, porque nós estamos falando de política de governo, precisa dar celeridade nessa questão ambiental, porque senão vamos entrar todo mundo como criminoso. Todo mundo aqui, a partir do momento que eu não consigo cumprir a legislação, se eu acho bom ou se eu acho ruim, mas eu estou cometendo crime ambiental. A gente não consegue licenciamento com naturatismo por N razões. Então, a gente precisa dar celeridade nessa questão do cadastro ambiental, que agora, nesse momento, nós conseguimos sair do chão. Então, assim, a gente percebe que essa pauta é comum e a gente está junto com o pessoal da ProSoja, com o pessoal da FIET, para a gente tentar chegar para a ProSoja, para chegar no denominador comum, trazer o governo para essa pauta de discussão. Porque você sabe que calado, ninguém sabe o que calado, ninguém sabe o que calado quer. Entendeu? É basicamente isso. Tá certo, então. Aí, Pois não, e, Wagner. Kleber, complementando o Odilon também, está tudo defasado em termos de legislação aqui no Estado, Kleber. A Assembleia tem que legislar, tem que melhorar o nível da conversa ali dentro, Kleber. E é o que nós estamos propondo. Agora no ano passado foi criada a Frente Parlamentar da Agroindústria, a Frente Parlamentar do Agronegócio. Eu sou o presidente do Conselho Temático da Agroindústria aqui na FIEB, colocado aqui pelo nosso presidente Roberto Pires. Então, os ambientes estão sendo assim, constituídos, né? Para que a gente possa desenvolver realmente as ações a partir de uma proposta como essa que a FEATO, a Frente de Entidade do Agronegócio, protocolou já do governo. No dia do evento, nós vamos fazer uma carta mesmo para nossas autoridades, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia, próprio governo, logicamente, bancada federal, no sentido de quê? De dizer o que queremos, a forma que queremos. Não dá para você trabalhar sem um Código Florestal Estadual mais, não dá para trabalhar sem plano de manejo de água, não dá para trabalhar mais sem o CAR analisado e validado, porque aí o IBAMA, ele realmente ele não desembarga ninguém que não tiver realmente com o CAR analisado. Não dá para trabalhar sem a situação de definição lá do norte, onde tem lá as áreas de transição lá do bioma amazônico, mas que foram abertas quando a legislação permitia lá criar gado nas áreas todas que estão abertas nessa região lá do Pico, elas foram abertas na época que a legislação permitia o uso acima de 80%. Aliás, hoje está exigindo 80% de reserva legal. Só que antes não tinha essa exigência toda. Antes era 20%, certo? E eles abriram e a pecuária nossa começou praticamente por lá. Então, aí o governo fica de braço cruzado esses anos todos e os produtores com essa dificuldade, o Ministério Público atuando lá na região, dizendo vocês têm que regenerar para 80% de área. E o gado vai para onde? Vai criar onde? Então, são situações que nós nos vimos obrigados, sim, a reunirmos as situações nossas lá na agricultura irrigada, Lagoa da Confusão Região, nas situações do norte do estado. Agora, a situação, como bem falou o Odilon, da agricultura familiar, certo? Juntar todos
para que a gente possa, de uma forma bem propositiva, pacífica, fazer um encaminhamento ao governo com a presença de produtores, né? Então, uma mobilização de massa voltada exatamente para mostrar que o produtor está sim com a gente, está com as entidades que estão à frente, que reuniu e criou a FEATO, no sentido de apoiar para que a gente definitivamente tenha uma condição melhor de se trabalhar aqui no estado do Tocantins. Tá certo então, pessoal. Olha, eu agradeço muito, foi muito esclarecedor aí essa conversa. Wagner, muito obrigado. O Adrian, obrigado. O Dilon também, muito obrigado. E nós esperamos que realmente seja um grande evento, que o governo realmente veja a importância de ouvir uma categoria que é importante, que é fundamental, como você diz, nós precisamos muito conciliar sustentabilidade, né, a questão do meio ambiente com a necessidade de produzir alimento, nós precisamos comer também, né? E dar condições para vocês trabalharem com tranquilidade. Muito obrigado, viu, por atender a gente. Nós que agradecemos, Kleber. Tá certo, pessoal, é isso então, um tema muito importante, é outro tema esclarecedor para você entender o que está acontecendo sobre esse importante evento, que é o Grito do Agro, vai acontecer no dia 20 de fevereiro, vai dar promessa de trazer de 1.000 a 1.500 produtores para cá para discutir a pauta importante para o setor produtivo do estado, esse pro setor que lidera, inclusive, a questão da exportação, enfim, toca o PIB do Tocantins. Então é muito importante, tá bom? Espero que você tenha gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade e outro tema fundamental para o nosso estado. Um abraço a todos e até a próxima.